Olá, no ar, o Conexão Famílias Atípicas, trazendo conteúdo de qualidade para vocês, com esse objetivo claro de mediar coisas que venham a agregar de forma efetiva o conhecimento para vocês. Hoje, com assim uma grata satisfação de receber o Dr. Marcelo Morales. Depois ele vai falar um pouquinho do currículo dele, que é extenso e muito robusto. Eu sou Milva, tenho 1,72 m, estou vestindo um vestido preto, longo, com um casaco, eu não sei se isso é uma linha, mas parece uma linha com alguns toques delicados de cores. Sou branca, tenho cabelo castanho claro com luzes. Olá, doutor Marcelo, muito obrigada pela sua visita, pela sua contribuição, pelo privilégio de poder entrevistá-lo. Eu que agradeço. Olá a todos, agradeço o convite. Sim. Sua autodescrição eu antes? vou me descrever. Isso, desculpe. Marcelo Morales, eu tenho 1,68 m, Sim. Tenho 68 quilos, Sim. tenho cabelos castanhos, barba, estou vestindo um terno com uma gravata mais clara e estou aqui à disposição para falar sobre ciência. Ai, que lindo. Gente, falar de ciência é uma coisa que a gente não fala muito, não. Primeiro, fale um pouquinho da sua experiência profissional, que é vastíssima. Eu decidi ser cientista Sim. quando criança. Então, ser cientista não é um dom também. Uhum. É claro que você tem que estudar muito, né? E desde criança eu decidi ser médico e queria fazer engenharia genética. Era o que eu falava quando era criança. Porque eu fui criado no interior, Sim. então aquela coisa lúdica de você observar a natureza na fazenda, os animais, né, os insetos, as plantas. Isso motivou muitos bons professores no interior de São Paulo, né? E eu aprendi a ter o estímulo, a criança a ter o estímulo pela curiosidade, né? E eu sempre estudei muito. E isso é importante para um cientista. E eu consegui passar na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na USP de São Paulo, e no primeiro ano já fui para os laboratórios. E fiz a iniciação científica, e com os professores que são pesquisadores muito importantes na USP, eu tive o privilégio de ter essa oportunidade, aprendi um método científico. Então, ser cientista, você tem que aprender a fazer as experiências dentro de uma metodologia, para que os resultados eles sejam reprodutíveis. Então, para que aquilo seja a melhor verdade possível. Sim. Então, ninguém é dono da verdade, mas a gente fazendo os experimentos da forma correta, a gente chega a uma verdade possível para entregar para a sociedade, para o benefício da sociedade. Então, a metodologia científica, eu fui introduzido durante a Faculdade de Medicina, fui convidado para ir para os Estados Unidos para aprender uma metodologia durante 6 meses e descobri um gene. Estava lá e descobri, fiquei 2 anos para caracterizar esse gene, ligado a uma doença pediátrica, fibrose cística, mucoviscidose. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu terminei a Faculdade de Medicina, o último ano, e fui direto para o doutorado, e aí a carreira científica iniciou. E me tornei professor. E se tornar professor, ensinar também, ter alunos no seu laboratório, montar o seu laboratório e propagar a ciência, né? Então a ciência tem uma metodologia. Então quando a gente fala de qualquer coisa um medicamento que a gente toma, um procedimento que o médico faz, ou então quando a gente fala de clima, a gente está falando de ciência. Aquilo que foi estudado exaustivamente para que os dados venham à tona. Então a importância de um cientista, quando falar, ele tem que falar baseado nos dados científicos. Se um cientista fala com a sua opinião somente, aí a gente compromete a própria ciência. A ciência não cabe suposições, né? Cabem constatações. Não cabe a minha opinião. Sim. Então, e como é feito para quem desconhece, né? Primeiro, eu gostaria de saber qual é a realidade da pesquisa científica no Brasil. As pessoas se interessam por pesquisa? Existem muitos cientistas no Brasil? Como é isso? Olha, o Brasil
é um dos expoentes na ciência. Olha, tá vendo, gente? Que coisa boa de saber. Isso é muito importante porque as pessoas saberem, porque o Brasil é um expoente em ciência. Nós temos 250 mil cientistas, aproximadamente, né? Pode ter mais, Sim. mas o que a gente tem de relato são 250 mil cientistas. Nós somos o 13º colocado no mundo, todas as nações, aqui em produção científica, em produção de conhecimento no mundo. Só que nós temos um problema. Sim. O problema é que nós produzimos o conhecimento, fizemos muito para ter os cientistas, formar esses cientistas. O Brasil investiu muito nas agências de fomento, CAPES, CNPq, a CAPES, a pós-graduação, o Sim. CNPq fomentando a pesquisa, Sim. os estados com as fundações de amparo à pesquisa, colocando recursos para os seus cientistas, e conseguimos ter uma base científica muito forte. Então, quando a gente teve o problema do Zika, nós não tínhamos muitos especialistas em Zika, mas nós tínhamos biofísicos, físicos, fisiologistas, médicos, uma base científica que pôde se debruçar e resolver o problema. Que coisa boa. Por exemplo, os expoentes que nós temos, a agricultura, a gente não colhe essa grande safra que a gente tem por acaso. Foi investimento que nós fizemos em ciência. Muita gente pesquisando solo, Há né? muito tempo. É. A prospecção de águas profundas e petróleo, Sim. a mesma coisa. As bacias hidrográficas, acho que é isso, né? Pois é, lá em alto mar, a gente conseguiu extrair o petróleo do pré-sal. Isso é ciência brasileira. Isso é ciência, gente. Então, quando a gente não vê isso, né? A Embraer foi um investimento na engenharia aeronáutica lá atrás. E hoje o Brasil é um grande expoente na produção de aeronaves, que exporta para o mundo inteiro. Investir em ciência é o passo importante para o desenvolvimento e a proteção da sua população. Para a evolução humana, né? Porque os países que não investem em ciência, eles estão fadados a fracasso numa era do conhecimento. A China, há 40 anos, estava atrás da gente. Sim. Hoje, nós estamos atrás da China. Por quê? Ela investiu pesadamente em educação, ciência e tecnologia. A gente está investindo em ciência ao mesmo patamar há décadas, 1% do PIB, há décadas. A média dos países da OCDE é 2,7%. A China, a Coreia e outros países, como Israel, investem mais de 4% do seu PIB em ciência e tecnologia. E a média é 2,7% dos países desenvolvidos do OCDE. Então, se a gente não passar a investir pesadamente em ciência, a gente não vai a lugar nenhum. Isso não sobrevive, né, doutor? Não. Porque toda a proteção para a sobrevivência humana depende da ciência, né? Claro, você viu o que aconteceu durante a pandemia? Sim, a questão da vacina. A gente não tinha nada no Brasil, nem máscara. Nada, é verdade. A gente não pode ficar à mercê de produção de medicamentos em outros países. De depender de outras, né? Da benevolência ou da articulação, né, entre os países. Isso é complicado. E a gente tem que investir mais em ciência. Falta recurso, falta estratégia de uma estratégia de desenvolvimento da ciência brasileira. Nesse momento, a gente fez muito para chegar até aqui. Só que a gente produz conhecimento, só que a gente não entrega para a população o conhecimento que foi produzido com produtos, nota fiscal. Sim. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. E os cientistas acabam indo também para outros países, não, doutor? Pois é. A gente está investindo pouco, está dando pouca atenção e não está fazendo a produção no Brasil para que as indústrias também façam essa produção desse conhecimento para gerar riqueza no Brasil. Sim. Então as pessoas não têm oportunidade, são muito bem formadas. A peso de ouro, outros países trazem os nossos cientistas para o seu conforto lá nos países deles, porque eles têm oportunidades. Sim. Então nós estamos tendo uma evasão de cientistas para outros países. Isso é muito, sério, muito né? preocupante.
É. Estão valorizando a prata da casa, que é o que a gente não está fazendo o dever, né, direitinho. Mas vamos fazer. A gente sempre A tem gente uma está visão. fazendo, A gente está avançando. avançando, E eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sempre acredito que a gente vai conseguir. com certeza. O que é uma terapia gênica? Você falou alguma coisa sobre isso durante o nosso bate-papo? Pois é uma das coisas que, com alguns dos procedimentos que eu faço no meu laboratório. Ah, sim. Tratamento com terapia gênica. O que é isso? Vocês viram aí, recentemente, alguns pacientes que foram tratados, que estavam com câncer, foram tratados com células modificadas Sim. geneticamente Sim. e foram curados. Isso foi terapia gênica. O que é a terapia gênica? A terapia gênica, você pega o gen, o DNA ou o RNA, que são códigos que fazem tudo para dentro da célula. A célula tem um código em que, nesse código, que é o DNA, ela produz todas as proteínas, todas as informações, todo o seu funcionamento está nesse código genético. O que a gente faz? Se você tem um defeito em algum gene, as pessoas podem ter problemas. Sim. São os defeitos genéticos, as modificações genéticas, as doenças genéticas. Então, você pode introduzir o gene com alguns veículos, você pode colocar um plasmídio, que é um DNA circular, Sim. e colocar dentro da célula essa informação correta. Então, com por exemplo, se for no pulmão, eu posso fazer um spray que um vírus ou qualquer outro veículo, uma gordura, leva esse DNA para dentro das nossas células. E ao colocar essa informação dentro da célula, a célula passa a produzir o gene correto. É como se ela lesse aquilo ali, ela suga essa informação Ela e ela corrigisse. faz. Ai, que legal isso. Então tá? a gente corrige dentro da célula. A célula, os nossos órgãos são feitos de células. Sim. Então, se a gente corrige a célula, a gente corrige a doença. No caso do câncer, por exemplo, que são as CAR T-cells, são pessoas que foi tratadas com a terapia gênica, as nossas células, desses pacientes, as células de defesa foram retiradas, Sim. tratadas em laboratório, para que elas produzissem, essas células de defesa do próprio paciente, produzisse um código, uma proteína que reconhece as células do câncer. Então, quando foi introduzido dentro do paciente novamente, essas células de defesa reconheciam as células do câncer e mataram as células do câncer. Né? Combatiam. Combatiam. Nossa. Eu estou falando as palavras mais acessíveis, mas combatem as células assim precisamente com a terapia gênica. E aí, quando a gente fala de terapia gênica, tentando chegar aí nesse nicho atípico, a gente pode também impedir que algumas pessoas, algumas crianças, nasçam com algum tipo de deficiência? Hoje a gente está evoluindo para isso. Porque você pode fazer as modificações. Sim. Hoje, não só introduzir o gene para corrigir, ou então impedir que aquele gene ele se expresse. A gente pode fazer isso. Sim. Mas hoje a gente está conseguindo fazer edição do gene. Então a gente tem ferramentas Sim. que pode chegar dentro da célula de um embrião, ou então uma célula de um ser adulto, de uma pessoa adulta, e editar o gene, corrigir o gene em tempo real. Nossa, A gente está evoluindo, e é por isso que a gente precisa investir em ciência e tecnologia, porque não é a ciência é uma coisa muito distante das pessoas. Não, mas é mais próximo do que a gente próximo do que a gente pensa, É. porque isso que vai trazer realmente conforto para a população. Sim. Um país que investe em ciência tem a sua população com o respaldo de tudo aquilo que está sendo produzido no mundo. Sim. Vacinas, tratamentos eficazes, tratamentos de ponta. Então, por que nós temos essa base científica não ter esse conforto para a nossa população? Se a gente tivesse essa consciência, Nossa. a população ia às ruas
para o investimento maior em ciência e tecnologia. É porque a gente tem uma coisa que é um material humano muito, muito astuto. Eu acho que o brasileiro ele é um ser, primeiro, que se adequa com muita facilidade e de muita inteligência, né? E a gente se surpreende, porque eu, pelo menos aqui, já me deparei com verdadeiras sumidades, né? Pessoas com uma capacidade de estudo, de inteligência, de percepção, é muito diferenciado. A gente tem não é o jeitinho do jeito que a gente é, mas a gente tem jogo de É cintura. isso. Eu trabalhei para americanos, eles já não têm isso. Não tem. Eu trabalhei em laboratório americano. Então você vê, quando a gente tinha um problema nas reações, tal, no experimento, a gente pensava de várias formas para chegar ao resultado. Isso. Enquanto os nossos colegas ali, japoneses, chineses, Sim, respeitando a capacidade de todos eles. Mas, e hoje sim, tem muita capacidade, sim, tanto é que estão no ponto que está. Mas a gente tinha aquele jeito de chegar a um resultado com mais criatividade. É isso que você está falando. Parece que tira o manual, tem um manual. Tirou o manual, a pessoa no meio que fica perdida, Mas né? tem que ter a metodologia. Mas tem que ter, porque só isso não se basta. E instituições bastante fortes. Sim. Eu quero falar de uma coisa, antes de a gente chegar lá no canabidiol, que eu vou chegar aqui, né? A gente chegaremos lá. Mas o senhor foi pioneiro numa busca aí por uma legislação de proteção aos animais, porque para haver pesquisa científica, a gente tem processos, né? Que o doutor me explicou aqui, que é o nível 1, 2 ou 3, acho que é etapa 1, 2 ou 3, alguma coisa nesse tipo. E são feitos com alguns animais, né? Que cada vez menos serão utilizados, né? Eu tenho certeza disso, que o Brasil está evoluindo. O doutor conseguiu uma coisa nobre. O que o senhor brigou? Como foi esse processo aí para projetar, para brigar, para legislar essa questão? Ilva, antes de 2008, a gente não tinha nenhuma regulamentação sobre o uso de animais em pesquisa científica. Então, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica em 2006, mais ou menos, quando a gente foi ao Congresso Nacional junto com outros pesquisadores e a gente trabalhou para que a Lei Arouca, que o Sérgio Arouca, que era deputado, um médico bastante famoso, tinha colocado essa lei, mas ela estava parada há 15 anos no Congresso Nacional porque não tinha motivação para que ela andasse, né? Então, as leis, elas são... E eu aprendi isso andando no Congresso Nacional naquela época, e a gente foi no Congresso Nacional porque o Brasil precisava ter regras claras para o uso de animais em ciência e tinha que proteger os animais utilizados em pesquisa, como as outras nações. Sim. Não só pelo fato, mas principalmente pelo fato de proteger os animais, mas os animais que sofrem, por exemplo, ou que não são acondicionados, sem infecção, sem contaminação, a gente tem consequências no próprio resultado do experimento. Sim. Então, um animal em estresse, sofrendo, o resultado do experimento vai ser completamente diferente. Sim. Mas a gente tem que proteger esses animais. Sim. E, ao mesmo tempo, criar metodologias, mecanismos para que a gente tenha metodologias alternativas, cientificamente comprovadas. Que possam substituir esses animais. Então, a gente brigou para isso. Conseguimos passar uma lei, a Lei Arouca, em 2008, que regulamenta o uso de animais para pesquisa científica no Brasil, que protegeu os animais e criou as condições para que o Brasil fizesse os estudos das metodologias alternativas ao uso de animais. Hoje, no Brasil, nenhum cientista pode tocar num animal sem ter antes o protocolo aprovado por uma comissão especializada e ética em pesquisa com animais. Eu fui o primeiro coordenador do Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, que regulamentou tudo isso. E hoje a gente vê os alunos, né, indo ao Conselho de Ética, protocolando o seu projeto, e a gente vê que aquilo foi muito importante para colocar o país num outro patamar em respeito aos outros seres, né? Aos diferentes seres, porque nós somos animais também. Exatamente. E precisamos mostrar o quanto somos racionais, né? Pois protegendo aqueles que não têm a capacidade de se defender. Mas olha só, quem disse que eles não têm razão, né?
A gente não Tem sabe. a pesquisa, a gente podia A gente vai pesquisar. pesquisar, a gente vai saber, Eu acho que o pode meu gato, por surpreender. exemplo, me entende muito. A gente conversa, às vezes estabelece diálogos Pois é, eu verdadeiros. tive muitos cachorros, parece que eles conversam com a gente. É verdade. Agora, doutor, a gente vai falar de uma coisa que você falou, olha, eu não sou um especialista nisso, mas eu tive um contato e sei algumas coisas que são importantes. Canabidiol. Canabidiol, ele é indicado, você sabe exatamente para quais doenças? Isso já comprovadas cientificamente. Pois é, existem várias pesquisas no mundo sendo desenvolvidas Sim, em relação ao canabidiol, que é uma molécula como outra qualquer, como sim, qualquer outro medicamento. sim, Não é um milagre da natureza. sim, É como qualquer outra molécula que traz um benefício para a saúde. A diferença entre um veneno e um medicamento é a dose. sim, Então a gente precisa ter metodologia e estudar aquilo que pode, as doses que podem fazer efeito e como fazer efeito, em qual doença, em qual idade, em qual tudo. Tem que ser muito estudado. Então o que a gente tem muito bem estudado e que a gente sabe é as epilepsias que não têm controle. Tem um resultado muito importante sim, e que traz benefícios, sim, à população que tem essas síndromes. Várias síndromes têm essas epilepsias bastante fortes, bastante recorrentes, sim. que causam transtorno para as crianças, principalmente, e os pacientes que têm essas síndromes, né? Outros estudos mostram comprovadamente de que o canabidiol também age na ansiedade. Então, em alguns casos em ansiedade, ele pode ser utilizado e tem resultados. Mas é aquela coisa, o medicamento, naquela dose, naquelas concentrações, de hora em hora. Não é diferente de um antibiótico. Que se você não tomar ali de 8 em 8 horas, né? Exatamente, um antibiótico, por exemplo, tem de 12 em 12, 8 em 8, depende do antibiótico, mas um medicamento tem que tomar. O médico coloca lá, de 8 em 8 horas durante 7 dias, Sim, para ter o efeito. sim, Então, não é diferente do canabidiol. E foi estudado aquilo, trabalhos científicos muito sérios sim. que comprovaram que aquela dose, naquelas concentrações, durante tanto tempo, vai fazer o efeito. No caso da ansiedade também. A dor. Então, dores também tem algum, principalmente as inflamatórias, né? Sim. Tem os resultados. Estudos mostram também que o autismo, você tem um resultado, o autismo grave, né? Você tem alguns resultados importantes. Então, são algumas doenças que são comprovadas e que foram aprovadas para o uso do canabidiol pelas agências regulatórias. Anvisa, por exemplo, No né? Brasil, a Anvisa, Anvisa. nos Estados Unidos, o FDA. E assim, a gente tem que olhar para a Anvisa, no nosso caso, brasileiros, o que foi aprovado? Para que foi aprovado? Para que foi aprovado? E quais são as instituições que Estão aptas, né? estão aptas a vender e produzir essa molécula com o regulatório e a atenção de uma agência regulatória tão importante quanto a Anvisa, né? Não de forma amadora, porque eu já vi algumas pessoas oferecendo até de produção caseira, né? Pois é. Inclusive de induzindo você a produzir em casa. Ah, não, é fácil, você compra equipamento e tal. E eu já sou uma pessoa muito cautelosa, jamais faria isso. O senhor falou sobre um experimento que está sendo feito lá na Universidade da Califórnia em relação ao canabidiol. O que é efetivamente? Eu tive a oportunidade, quando eu era secretário de pesquisa do Sim. Ministério da Ciência e Tecnologia, Uhum. e de 2019 a 2022, e antes de 14 a 18, eu fui diretor do CNPq. Sim. Então eu tive a oportunidade de visitar alguns laboratórios no exterior. Uhum. E um deles foi na Universidade da Califórnia, era um pesquisador, Dr. Alisson, que nos recebeu
uma comitiva, inclusive o presidente da Anvisa estava junto e vários outros gestores, né? Uhum. E visitou esse laboratório um pesquisador que lidera essas pesquisas com autismo grave. E essa pesquisa, foi muito pragmática essa reunião com ele, porque ele mostrou que a Califórnia é liberado o canabidiol. Uhum. E a cannabis como um todo, né, Sim. para ser comercializada. E ele falou, olha, Marcelo, mesmo aqui que é totalmente regulamentado, fiscalizados, as lojas que vendem o canabidiol são fiscalizadas e 50% delas, o frasquinho que diz que tem aquela concentração, 50% dela não tinha. Nossa. Isso é muito grave. E ele explicou que o experimento que eles estão fazendo estão ainda fazendo os experimentos em seres humanos com autismo, crianças com autismo, eles utilizam o canabidiol naquela concentração. É muito interessante. Por que eles chegaram no paciente? Porque eles utilizaram células-tronco, fizeram minicérebros com todas as conexões neurológicas dentro do tubo de ensaio e fizeram os experimentos e viram que apaziguava, estou falando numa linguagem que todos entendam, né? Apaziguava os neurônios e regulava ali aquela trama dos neurônios, vamos dizer assim. E com esses experimentos muito bem elaborados, chegaram aos experimentos com autismo. Células-tronco dos próprios autistas que foram estudadas com esses minicérebros. E depois chegaram nos pacientes. Ele explicou que tem que fazer o experimento, você tem que pegar a criança que está subordinada ao experimento e retirar o medicamento. A medicação alopática, né? O medicamento normal, né, dele. Que está controlando a criança. Então você imagina se naquele frasco que ele vai utilizar o canabidiol não tiver as concentrações corretas. Que dano que isso vai gerar. Que dano isso vai gerar para a família, para a criança. Então é uma coisa muito séria. Então a gente não pode se desesperar e ir lá na casinha do lado que extrai o canabidiol, que diz que tem extração que não tem canabidiol, tem planta que não tem canabidiol. É isso que eu ia perguntar. Qualquer cannabis a gente consegue extrair? Não. A cannabis sativa, ela tem uma concentração muito grande de canabidiol, por isso que ela é utilizada e tem várias cepas. E aí são selecionadas as cepas que produzem mais o canabidiol. E tem uma metodologia para a extração. E outra coisa que o Dr. Alisson falou também, e aí eu fui estudar também, aprofundei um pouco mais, que a planta, para produzir aquilo que ela produz, ela precisa da quantidade de luz correta, o solo com as concentrações de nutrientes correta e a planta correta, a quantidade de água correta, senão ela não produz aquilo que você acha que ela vai produzir. Então, não é qualquer produtor com qualquer planta, com qualquer nutriente, em qualquer lugar que pode produzir. Mais ou menos guardadas as devidas proporções que o desenvolvimento humano, né? Se a gente não é bem alimentado, se a gente não tem uma condição mínima e digna, né, de uma moradia, de uma estabilidade emocional, você não produz coisas. A tendência que você tem de não frutificar da forma adequada, né? A mesma coisa é um produto, né? E tudo isso é ciência. Isso é resultado de anos de estudo. E ele me falou assim, Marcelo, olha, é uma planta tão versátil porque ela absorve metais pesados, chumbo. Então imagina, se coloca uma terra qualquer lá que tem quantidade de chumbo muito grande, vai causar um transtorno enorme na extração do óleo, né? E as extrações tem várias metodologias. Mas a molécula do canabidiol, ela tem esses resultados, mas precisa ter uma regulamentação tanto da produção, não é qualquer pessoa que pode produzir, porque às vezes você vai extrair e se não tiver nas concentrações, nas condições corretas, não tem nem canabidiol.
Então, isso é uma coisa muito séria. Aí você vai isentar o paciente de um tratamento que já está sendo efetivo para ele, vai introduzir uma coisa que não vai ter, vai ser um placebo, porque não tem a concentração adequada, e vai levar aquela pessoa a regredir dentro do seu quadro até, Eu né? conheço pessoas que começaram a utilizar o canabidiol e retiraram os seus medicamentos. Não é assim. Não, é gradativo, né, doutor? Ele é um coadjuvante. Um parceiro, E né? tem que ser acompanhado por um médico que conheça o uso do canabidiol cientificamente. Então, eu sou médico, mas Sim. nem todos os médicos são cientistas. Sim. E nem todos os médicos estão habilitados. Por isso que a gente tem especialidades. Então a gente tem que procurar um médico especialista que conheça, a gente tem que ir atrás, para que a gente tenha segurança do tratamento, de qualquer tratamento, né? Sim. Não é só com canabidiol, qualquer tratamento a gente tem que procurar um especialista. A gente tem que saber a especialidade daquele médico. Caso contrário, a gente pode ter problemas. E nesse sentido, qual é, por exemplo, o perigo do consumo maior do THC do que do canabidiol? Isso é né? outra coisa. Quando a gente quando se faz a extração, tem extrações que só tem canabidiol. E pequenas concentrações de THC potencializam o canabidiol. O THC, ele, vamos dizer na linguagem aqui, ele dá o barato. O pessoal, a onda, né? O THC é o que a galera usa, pega a cannabis, que é corriqueiramente chamada de maconha, Isso. e utiliza para fumar e tal, para dar aquele barato. E isso aí não é a parte que é utilizada no canabidiol. Não, a gente não está falando disso. Isso. Mas o que eu quero dizer cientificamente falando é que uma extração errada pode ter uma concentração muito alta de THC. E aí pode causar problemas de ansiedade, paranoia. Até esquizofrenia, eu já li sobre isso. Pode. Né? Então, a gente precisa saber o que está tomando. Isso não é diferente com um medicamento como outro qualquer. Sim. Imagina se você tomar um medicamento, um anti-inflamatório, um antibiótico que tem uma contaminação com qualquer outra coisa. Inclusive, alguns são até retirados. O Vioxx, por exemplo, foi uma medicação que posteriormente descobriram que estava causando dano na vida, né, na saúde das pessoas e foi retirado. Mas o caso do Vioxx foi o seguinte: é aquela fase 1 em animal que a gente faz. Todo medicamento, quando é testado, a gente testa em animal. Sim. Deu certo, a gente passa para o ser humano. Sim. E no ser humano, a gente começa com poucas pessoas, 4, 5, para ver se é seguro. Depois a gente passa para a fase 2 em seres humanos. Algumas centenas de seres humanos para ver se é eficaz. Viu que é eficaz e é seguro, passa para a fase 3. São milhares de pacientes. E aí o medicamento é visto a sua eficácia para aquele propósito. Feito isso, terminado isso, é colocado no mercado, com o aval da agência sanitária, etc. Sim. Mas aí está em observação ainda, com o comportamento na população em geral. O que aconteceu com o Vioxx, que depois que foi feito tudo isso, foi colocado no mercado, viu que estava tendo problemas. As pessoas estavam tendo problema cardíaco. Sim. E foi retirado do mercado. Você vê que a gente está estudando o tempo inteiro. E com o canabidiol não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Verdade. Então, o senhor falou da importância da regulamentação da produção do canabidiol. E qual é a situação da fiscalização no Brasil? Bom, junto aos produtores. Quem fiscaliza e regulamenta é a Anvisa. Ela tem uma resolução Sim. Que é a 327 de 2019, que regulamenta. Regulamenta e diz quais são os critérios para a fabricação, para o controle de qualidade, para prescrição e também para dispensão. Dispensão a distribuição. A comercialização, né? Então, isso regulou todo o processo. E a Anvisa é uma agência muito séria.
Então, quem quer produzir tem que submeter à Anvisa, vai ser avaliado todo o procedimento que essa empresa vai fazer para extrair o canabidiol em boas práticas de fabricação, Sim. como qualquer outro medicamento. Tem que comprovar tudo isso. E aquela fábrica é autorizada pela Anvisa a produzir aquele medicamento e também o canabidiol. Essa resolução coloca todos os critérios e submete-se à Anvisa e tem aprovação ou não. Então isso é muito importante porque a Anvisa traz segurança. Vocês lembram das vacinas? Sim. Enquanto a Anvisa não liberava, para ter certeza que era minimamente seguro, a Anvisa não liberava. Até fazer todas as análises, porque nos dá segurança daquilo que é feito. Sim. Então, Sim. a Fiocruz pôde produzir as vacinas, as fábricas que produziam no exterior tinham que comprovar Sim. que produziam em boas práticas. Inclusive, a Anvisa vai no exterior visitar as fábricas para ver como que é produzido, no caso das vacinas, né? E não é diferente para nenhum medicamento e nenhum procedimento. A mesma coisa tem que ser autorizado pela Anvisa. O SUS está começando a inserir nos seus atendimentos, não é, doutor? Pois Que é. coisa, como é que é isso aí? Isso Foi uma me trouxe a experiência curiosidade. de São Paulo. Sim. Foi aprovado no ano passado e a partir deste ano, e para algumas doenças, acho que é só a epilepsia Sim. grave, que foi autorizado pelo governo de São Paulo Sim. para que as pessoas possam buscar no SUS de São Paulo. Ah, Então, ali no SUS, nós temos toda a fiscalização da onde sim. provém, como que é produzido, etc. Então, isso é muito interessante, essa experiência de São Paulo, que tem um rigor muito grande, que é só para algumas doenças, que está sendo distribuído no SUS, tem que ter a prescrição médica, tem que ter autorização, obviamente, né? Sim. Então não é qualquer doença, é aquela doença e tem que comprovar que é aquela doença e pode buscar lá no SUS. Só não pode ser uma pessoa curiosa nesse processo, né? Um médico que está adentrando, mas ainda não tem o conhecimento científico fortalecido. Porque, por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço que mandam vir de fora, né? As pessoas mandam, que vende, como você falou, lá nos Estados Unidos principalmente. Então, aí você já me trouxe um alerta, né? Porque, segundo o estudo lá da Universidade da Califórnia, alguns desses medicamentos podem não ter a concentração adequada e essas pessoas podem estar ao invés de se beneficiando, se prejudicando, né? Exatamente. Então, não deve ser feito dessa forma. De jeito nenhum, porque até as fábricas de medicamentos, outros, precisam comprovar que aquele medicamento, aquela pílula que nós tomamos, tem a concentração correta. Sim. Imagina, você tem uma infecção grave, está tomando um medicamento que não tem o antibiótico que está lá dentro, que está dizendo que tem. O que vai acontecer? As bactérias vão tomar conta do seu corpo. Sim. Você está me entendendo? Claro. É muito importante que as pessoas entendam que não é diferente. É um medicamento como outro qualquer. E que também não é uma solução miraculosa para todas as doenças. De jeito nenhum. Não, o canabidiol serve para tudo, a gente sai tomando, vamos ficar livre de tudo. Não é isso, né, doutor? Não é isso. Não é isso. E o senhor já teve algum paciente que o senhor conheceu, algum paciente que teve algum ganho com o uso do canabidiol? Um ganho... Eu não prescrevo, né? Sim. Eu sou médico, mas eu não atendo o paciente, faço pesquisa com pacientes. Sim. Mas eu conheço pessoas que são amigos, que fizeram todo esse procedimento, procuraram um médico habilitado, foi prescrito, fizeram o acompanhamento e que deu resultado e está sendo acompanhado pelo médico, né? Então, o acompanhamento durante o processo, como qualquer outro medicamento, é um medicamento, por exemplo, se você tem ansiedade, está utilizando o ansiolítico, e está fazendo o uso agora do canabidiol e está vendo como diminui um e aumenta o outro, isso tem que ser acompanhado pelo médico de forma rigorosa, né? Não é porque aquele medicamento dá certo, é porque eu tenho que fazer da forma que eu quero. Não,
tem que ser acompanhado. Sim, sim. E para quem vai nos assistir, né? E porque assim, a gente sabe que a realidade das famílias atípicas é uma realidade, às vezes, uma demanda muito exaustiva, e as pessoas querem encontrar, claro, né, alívio. Todos nós precisamos de alívio para as nossas dores. Então, muitas vezes ficam, mas e aí, funciona? Como é que eu faço para chegar? Como é que eu faço para ter segurança, para poder introduzir isso como meu filho, é claro, procurar um especialista. Mas existe algum lugar onde a gente pode encontrar? Não, nesse lugar aqui a gente vai encontrar. Como é que a gente investiga uma pessoa que realmente tem propriedade? Ah, o médico tal prescreve canabidiol, mas como é que a gente se assegura? Tem alguma forma de saber se esse médico, Não é diferente com qualquer qualquer outra outra especialidade? especialidade. Aham, A gente tem que se informar sobre aquele médico. Se ele é bem formado, se ele é especialista naquela área, se ele tem experiência com aquele procedimento. Pode ser um cirurgião, né? sim, Um cirurgião que faz uma cirurgia robótica. E por que eu vou procurar um cirurgião que faz cirurgia robótica? O que eu tenho que ver? Se ele tem experiência, quantas cirurgias ele fez. sim, Porque se for um que está começando, se tiver supervisão, ótimo, todo mundo começa do começo, né? Mas a gente tem que procurar aqueles que realmente têm especialidade naquela área e que estão aptos. Ninguém é o dono da verdade, mas que tem experiência, porque a medicina é a repetição sim. e é o estudo. Então, se você sabe que aquele tem por recomendação ou então por investigação daquele profissional, que você pode investigar pela internet, saber a especialidade dele, quantas cirurgias ele fez, no caso de cirurgião, né? Uhum. E recomendações, você pode saber que aquele profissional está apto a fazer aquela recomendação. Então, os bons profissionais, eles sempre têm as suas informações disponibilizadas. Sim. E quanto à medicação, né, quanto os laboratórios que produzem, que já foram fiscalizados e passaram pelo crivo da Anvisa, virão com o selo. Sim, com a certificação da Anvisa. Entre no site da Anvisa, busque no site da Anvisa as informações do Ministério da Saúde, que são os órgãos governamentais que regulamentam tudo e têm as informações corretas. Então é muito importante. E algumas instituições também Sim, sérias podem ter as informações, mas como eu sou muito pragmático, eu vou nos órgãos regulamentares, né? claro, claro. Aquilo que é legitimado é aquilo que é Exatamente. seguro. Doutor, eu queria que o senhor se despedisse deixando uma mensagem. Aqui o senhor desejar, a casa é sua, fique à vontade. Olha, eu queria agradecer, né, a Sim, oportunidade de sim, falar sobre temas de ciência isso. e dizer que a ciência, ela é que nos dá conforto. Um país Verdade. que não investe em ciência e tecnologia, nós, se não olhamos para a ciência e tecnologia, nós não temos o conforto que a ciência pode nos dar, Sim, né? Para a saúde, a gente viu aí, passou pela pandemia, a ciência resolveu os problemas. Eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia durante a pandemia. nossa. E durante a pandemia, nós fizemos, antes da pandemia, reunimos os cientistas e criamos, antes da pandemia, antes dela ser decretada, criamos uma rede de pesquisadores que norteou todas as ações de ciência e tecnologia. Inclusive, nós fizemos a primeira vacina da história do Brasil. O Brasil nunca fez uma vacina na sua história. E durante a pandemia, nós fizemos a vacina Spintec da Universidade Federal Sim, de Minas Gerais. Foi a primeira vacina da história do Brasil. que lindo. E isso mostra a importância dos nossos cientistas. Quando eles são chamados, eles resolvem o problema. Então, o meu recado é: confie na ciência. E no caso do canabidiol, confie nos resultados científicos. Se não tem resultado científico, não corra atrás, porque não tem resultado ainda. Os estudos são importantes para nos dar segurança. É isso.
mais uma aula. Hoje foi maravilhoso, pelo menos para mim, que pouco entendia, né, sobre a importância. Quer dizer, eu sabia da importância, mas eu acho que não com tanta veemência, né? Então, quero agradecer a você que nos assistiu. E se você gostou dessa aula e quer compartilhá-la com outras pessoas, para que elas sejam inseridas um pouco mais nesse contexto científico e para que elas saibam um pouco sobre o canabidiol, esse assunto que vem sido difundido aí na sociedade, vai lá, ativa as notificações no sininho, compartilha, deixa o seu comentário. E eu quero agradecer a sua companhia e te convidar para estar conosco no próximo capítulo dessa história, chamada Conexão Famílias Atípicas. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Foi. Foi.